Olá pessoal, bem-vindos a mais esta sessão do Embarcadero Conferência Online, onde falaremos sobre DataSnap avançado, as respostas para um sistema robusto. Eu sou o Kelvin Merlotti, embarcadeiro MVP, coordenador editorial da ActiveDelphi e também trabalho como um consultor independente. Me especializei nos últimos anos em multicamadas e mobile e já tenho aí mais ou menos 15 anos de trabalho com Delphi. Aí estão alguns dos meus contatos que também estarão disponíveis nos slides após a apresentação. Hoje vamos abordar aí três assuntos, três macro temas muito importantes em aplicações multicamadas, que são segurança, performance e responsividade. Abordando dentre eles aí autenticação, autorização, filtros de transporte de dados, performance com cache e os REST filters e também sobre callbacks. Começar então por autenticação e autorização. Primeiramente falando sobre a diferença deles, né? O que vem a ser cada um desses processos. A autenticação basicamente acontece quando alguém tenta chegar até o seu servidor. Nesse momento ele é solicitado das suas credenciais e uma vez informado você vai dizer se ele pode ou não acessar esse servidor, ou seja, se ele pode se autenticar. Uma vez autenticado, o usuário pode ou não executar algo que está no seu servidor. E aí esse é o processo de autorização, quando você vai dizer se aquele usuário que se autenticou pode ou não executar uma determinada ação. Então, resumindo, não há como autorizar alguém a fazer alguma coisa enquanto ele ainda não for autenticado. E uma vez autenticado, mesmo estando autenticado, você ainda pode não ter autorização de fazer alguma coisa nesse servidor. Para a gente autenticar em um servidor DataSnap, basicamente a gente usa o componente DS Authentication Manager e o seu evento onAuthentiCate. Lá a gente tem informações como o protocolo que está sendo utilizado para fazer o acesso ao servidor, qual é o contexto, que é o caminho da URL após o servidor e a porta, o usuário e senha que o usuário passou, né? Basicamente são as credenciais dele. E aí você consegue testar esse usuário e senha, essas informações que você recebeu nesse método e dizer se ele é válido ou não. Além disso, você consegue dizer quais são os papéis ou os perfis que esse usuário pertence, para que lá na frente, na hora de autorizar alguma execução de um método, você consiga decidir, dependendo aí do nível do usuário. Já a autorização, a gente tem basicamente três formas de executá-la. Uma delas é usando o atributo rollout, que você consegue colocar esse atributo acima de uma classe ou de um método e ele vai automaticamente restringir ou autorizar o acesso àquele item. Você consegue utilizar no próprio componente Authentication Manager a propriedade roles para definir quais são os métodos ou as classes que podem ser acessadas ou negadas, né? Inclusive, quando a gente trabalha com dataset providers, esta é a única maneira de fazer essa restrição. Ou ainda utilizar o evento onAuthorize também do componente Authentication Manager, onde é mais flexível, só que você tem que programar 100% do código. Você não pode simplesmente ir lá e dizer essa classe eu quero barrar. Você tem que programar, você tem que fazer o seu if para saber se aquele método que está sendo solicitado está na lista dos autorizados, enfim, ou o perfil do usuário está na lista, esse tipo de coisa. Então você tem que programar um pouquinho mais lá. Uma nota importante a se fazer é que se você utilizar a propriedade rules do componente Authentication Manager, ele vai sobrescrever qualquer atributo rollout que você colocar no seu código fonte. Então vamos dar uma olhada na prática aqui como que isso funciona. Então, olha só, eu tenho aqui um grupo de projeto com o servidor e o cliente. O servidor aqui tem a tela principal. No nosso container, que é onde ficam os principais, né, componentes do DataSnap, nós temos o Authentication Manager, que é o responsável por tudo isso. E aqui é uma classe simples, né? A gente sabe como retornar essa classe, essa é a parte mais simples, e a implementação do método User Authenticate. Vamos começar por ele então. Vocês podem observar que ele recebe, né, esse método recebe automaticamente o protocolo, o contexto, o usuário e a senha que estão sendo utilizados, como a gente viu nos slides. E aí você pode retornar se isso é válido ou não e quais são os perfis que esse usuário pertence. Então aqui eu fiz um teste simples, que é se esse usuário veio em branco, eu já encerro o método dizendo que ele não é válido. Isso é importante porque em
DataSnap REST, a primeira requisição não vem com informação de usuário e senha. Então, se você não fizer esse teste, você vai fazer o seu select lá no banco ou qualquer outra coisa desnecessariamente. Então, testa se tem usuário, se não tem, já encerra. Isso é padrão do protocolo HTTP, ok? Todo servidor HTTP que exige autenticação, a primeira tentativa é sem informação, sem credenciais de usuário. Aí o servidor HTTP devolve o ID 401, o HTTP status 401, que significa requer autenticação, e aí sim a aplicação cliente faz um novo pedido informando as credenciais do usuário. Por isso, então, esse tratamento se usuário em branco. Aí, em seguida, eu tenho uma instância aqui, um método valid user, um método estático de um data módulo que eu criei, que basicamente vai fazer um select numa base de dados, olhando esse usuário e senha, né? Eu vou até abrir ele aqui para a gente ver, olha só. Esse método é um class function, né? Para a gente não precisar instanciar o data módulo. E aí o que ele faz é criar uma instância, né, desse banco de dados, desse data model para fazer conexão ao banco de dados, passar os parâmetros para query. Se encontrou, ele já diz que o result é true, né? Se não tiver vazio, recupera o ID desse usuário e qual é o perfil dele. Aqui no caso eu estou usando o banco de dados employee e pegando o campo job code como o perfil, para dizer se ele é de vendas, se ele é... Enfim, tem alguns perfis lá no banco de dados, não me lembro de cabeça neste instante. Então aqui ele simplesmente faz essa select ao banco para recuperar o ID do usuário e a senha, né? E aí voltando lá para o método de autenticação, eu vou, se isso deu certo, eu vou colocar o ID do usuário na sessão, apenas para demonstrar aqui que isso pode ser feito, e a gente testa se o perfil do usuário que veio lá da função, né, se ele faz parte de VP, CL, CFO ou diretoria, aí eu adiciono ele no perfil admin, se não adiciono no perfil user. Onde que isso vai ser utilizado? Lá depois na autorização. Então, se a gente pegar aqui a nossa classe, o server methods dessa aplicação, nós temos aqui no método getSalary um atributo rollout que vai dizer que esse método getSalary só pode ser executado por um admin, ok? E eu também posso fazer isso. O getSalary em si é bem simples, tá? Só dá basicamente um select, passa o ID do usuário e pega o campo salary, nada de especial. Mas o importante aqui é a gente notar o uso do atributo. Com esse cara, ele só quem tiver associado ao perfil admin vai conseguir executar esse método. Como a gente comentou, ele também poderia ser utilizado acima de uma classe como um todo. E aí todos os métodos dessa classe seriam só poderiam ser executados para alguém daquele perfil. Então, além de a gente utilizar esse método, esse atributo, né, rollout antes de um método, nós também podemos trabalhar com a propriedade roles, como a gente comentou nos slides. Ele tem aqui uma coleção, então, de regras, onde cada uma das regras a gente pode dizer a quem essa regra se aplica, quais são os perfis com permissão e quais são os que não têm permissão. Então aqui no caso eu estou colocando um método interno apply updates, né, que é executado pelo provider, somente para o admin. Isso significa que os usuários comuns poderão fazer acesso ao servidor, consultar os dados, mas não vão poder fazer o apply updates. Vamos rodar essa aplicação aqui para a gente testar. Então, olha só. Aqui tem o servidor e a aplicação rodando. Eu deixei aqui uma colinha para saber quem são os usuários que têm perfil ou não. Então, por exemplo, esse usuário Reeves, ele faz parte de sales. Quem é da parte de vendas não poderia, em teoria, pegar o salário de qualquer funcionário, né? Então, tá aqui, o próprio DataSnap devolve essa mensagem que ele não está autorizado a executar essa ação. A mesma coisa acontece se eu tentar fazer apply updates, né? Veja que eu trago aqui os dados, eu consigo alterá-los, fazer o post local, e quando eu vou dar o apply updates, a mesma mensagem vai acontecer. Esse usuário não tem autorização para executar essa ação. Se a gente conectar com um novo usuário, por exemplo aqui o Nelson, aí ele vai conseguir executar o método getSalary e também o método apply updates. Olha lá, tudo funcionou aí como esperado, certo?
Então, tá aí a autenticação e autorização funcionando na prática. Se você quiser saber mais então sobre autenticação e autorização, tá aí alguns links. Como eu disse, os slides estarão disponíveis após a apresentação e você pode acessar todo esse material aí para estudar mais sobre isso. Vamos falar agora sobre transport filters. Não é isso. Transportar filtro não é bem isso. O que é esse filtro que a gente quer falar? Basicamente é um código, tá? Um transport filter, em resumo, é um código que vai ser executado em cima dos bytes que são trafegados entre sua aplicação cliente e aplicação servidora. O Delphi traz aí 3 filtros já implementados prontos para uso. Um deles é de compactação, baseado em zlib, e os outros 2 são de criptografia. Um baseado em RSA e o outro em PC1. Todos os filtros têm efeito sobre TCP/IP, isso é importante de destacar. E eles devem estar declarados, né, devem existir nos dois lados da aplicação. E outra coisa importante é que você também pode customizar esses filtros, né? Basta estender essa classe que existe lá em unitdata.dbxtransport, a classe transport filter. Vamos então dar uma olhada na prática como que os filtros de transporte funcionam. Para a gente ver os filtros funcionando, eu utilizei a mesma aplicação do exemplo anterior sobre autenticação e autorização e fiz a seguinte alteração. No servidor de aplicação, aqui na propriedade TCP Server Transport, que é o responsável por toda a comunicação em TCP, a gente tem a propriedade filters e aí nele basta adicionar um item à coleção e selecionar qual é o tipo do filtro que você quer trabalhar. Tá vendo? Como a gente comentou, tem os 3 aqui habilitados. Então, configurei o filtro de compactação do lado servidor e do lado cliente, também no componente que faz a comunicação com o servidor, a gente tem aqui nos parâmetros, né, do driver DataSnap, um deles o filters. E aí você vem aqui e adiciona também o filtro de transporte. Isso é só isso é necessário para você fazer a aplicação passar a utilizar aquele filtro. Um detalhe importante é que se você utilizar o filtro de criptografia, não é interessante adicionar ele aqui, porque, vou explicar aqui rapidinho, um filtro de criptografia, ele possui chaves, né? Então, se essa chave ela é dinâmica, a sua aplicação vai ficar com isso fixo. Então, é interessante você não deixar esse filtro adicionado aqui, somente acrescentar a unit dele ao user da sua aplicação. No caso aqui, ó, eu coloquei como o filtro de compactação, eu deixei o compression filter aqui. Para a gente ver isso aqui funcionando de fato, né, eu deixei um sniffer rodando sobre a minha rede aqui, no primeiro momento sem filtro, e aqui a gente tem o ponto onde a aplicação faz o open, né, do client dataset. Então a gente observa que ele dividiu essa operação em 2 pacotes, ok? Então o primeiro veio com 1400 bytes, o segundo veio com 760. Uma única operação, né, de abertura de dataset, consumindo aí 2000 e poucos bytes. Se a gente observar aqui no final desse método, olha só, lá no finalzinho dele, deixa eu pegar aqui, deixa eu tirar o zoom um pouquinho. Você percebe aqui, ó, que ele está no meio do texto, né? E aí quando a gente pega a outra linha, ele continua com o texto ali naquela linha. Então dividiu esse pacote aqui, desses 2000 bytes, em dois pacotes. E aí eu tenho esse mesmo filtro sendo executado após após a gente ter habilitado o filtro lá, né? E ele consegue pegar todo o pacote numa única chamada. E se a gente observar aqui, olha só, consumiu. A gente já tem o aceite aqui, né, na chamada, e ele já tem, ó, ele consumiu somente 1400 bytes em um único pacote. Então teve uma redução significante aí, simplesmente por habilitar o filtro de compactação. Ok? Então tá aí os filtros na prática, transport filters na prática. Mais sobre transport filters você consegue ver nesses links que estão aqui disponíveis, vão estar disponíveis na apresentação. Tem bastante material interessante aí. Vamos falar agora sobre cache. Vamos lá, pensa um pouquinho comigo. Existe algo que é mais rápido para processar do que o que não precisa ser processado? Difícil, né? Justamente essa é a ideia do cache. É entregar algo que já está processado e está armazenado ali, pronto para ser consumido. E
o REST, né, servidores REST normalmente eles implementam essa possibilidade de obter cache da informação utilizando o padrão REST JSON, né? E o DataSnap oferece essa possibilidade com os REST Parameter Cache. Então, tudo que a gente precisa fazer para ter um método, ter o cache de algo que o servidor consiga, né, gerenciar, é definir em uma determinada requisição que o tipo dela é um application/rest. E aí, se o retorno daquela função for um tipo complexo, por exemplo, um dataset ou um string, ele vai conseguir pegar aqueles parâmetros, né, aquela informação, e deixar armazenada no servidor em cache para que numa próxima requisição você apenas diga, ó, eu quero o cache que está armazenado com ID tal. E aí você consegue pegar aquela informação armazenada sem a necessidade de processar novamente. Então, a primeira vez que você faz uma requisição desse tipo, a resposta que você tem é algo desse gênero, onde aqui existe o ID do cache, o ID do comando que você executou e o ID do parâmetro. Então, com essas três informações, você consegue no futuro, enquanto a sua sessão estiver aberta, você consegue solicitar aquele dado novamente, tá? E obviamente você também tem métodos para limpar o cache e tudo mais. Então, de posse dessas informações, essa seria a próxima chamada, né? Passa o seu servidor /cache e os IDs que você obteve na chamada original. E aí aquela informação vai ser processada de uma única vez. Outro modelo de cache, independente do conceito REST em si, é o cache de dados, que praticamente 90% dos casos é uma boa ideia de se fazer. Não é tão simples, só que é muito valioso lá na frente, no seu ambiente de produção. Obviamente, você está deixando de processar, deixando de acessar banco de dados, enfim, uma série de coisas que você deixa de fazer e entrega a informação pronta. Isso pode ser feito tanto do lado do servidor quanto do lado do cliente, que na minha opinião é preferível. Dados que não mudam com frequência, né, que não sofrem muitas alterações, são fortes candidatos a estarem em cache. Exemplos: lista de países, estados, cidades, unidades de medida e algumas outras aí que você pode identificar no seu sistema. É essencial, muito importante, você ter uma maneira de invalidar esse cache. E assim, existem várias maneiras de se fazer isso, mas de modo geral são duas abordagens. Pelo tempo de vida, onde você define uma data e uma hora para que esse cache não seja mais válido, ou baseado na mudança. A informação original ela mudou. E aí você pode testar se essa mudança, se houve mudança usando um hash dos dados, né, do lado, você pode montar um hash da sua tabela do lado do cliente, mandar esse hash para o servidor e falar, ó, essa informação que eu tenho é válida, e aí o servidor calcula o hash, né, para validar, e se for diferente, te diz que não, e você faz uma nova busca dos dados. Ou, além disso, um controle de versão, onde você armazena do lado do cliente o último ID daquela versão, ou seja, qual foi a última versão que você viu daqueles registros, e pergunta para o servidor de vez em quando se você ainda está com a última versão. Se não tiver, você busca os dados novamente. Usando nessa abordagem de controle de versão, o Interbase possui um recurso muito legal, que é o Interbase Change Views, que faz isso de forma transparente para você. Você só precisa dizer qual parte do seu banco você quer em cache e ele vai te ajudar com isso. Muito legal. Vale a pena dar uma olhada aí. Um pouquinho mais específico do lado cliente, né? Sempre que possível, use o lado cliente, porque você, além de evitar tráfego de dados com o servidor de banco de dados, você está evitando tráfego com o seu servidor de aplicação. Então são dois processos a menos aí na sua requisição. Obviamente você precisa ter mais cuidado com o processo de invalidar esse cache, né? Porque do lado do cliente pode ficar um bom tempo sem falar com o servidor, mas é entre eles o mais eficiente, na minha opinião. E você pode trabalhar com o client dataset, usar o save to file dele, a mesma coisa com o memory table do FireDAC, e ainda trabalhar com o FireDAC Local SQL, que te permite executar comandos SQL sobre dados que estão na sua máquina, sobre datasets diferentes. Quem não conhece, dá uma olhada nesse cara aí que vale muito a pena. E aí, uma coisa importante de se lembrar também: muitas vezes tentar sincronizar o cache pode ser perda de tempo. Então, joga o cache atual fora e baixa de novo. Não é regra geral, mas na maioria das vezes isso é verdade. Então fique atento aí para não desperdiçar seu tempo. Falando de cache do lado do servidor, ele vai economizar acesso ao banco de dados, obviamente, né? Então você
deixa uma instância no seu servidor de aplicação para fazer esse armazenamento em memória do que você vai utilizar no futuro, e quando você receber um novo pedido, você entrega esse que está armazenado e não vai ao banco de dados novamente. O DataSnap te ajuda a fazer isso utilizando a propriedade Lifecycle do DF Server Class. Então, se você vai lá e coloca a sua classe com o Lifecycle de server, ele vai colocar ela na memória uma única vez, ele vai instanciar ela uma única vez, e aí todos os clientes daquele servidor vão receber a mesma informação, não vai existir uma instância para cada um. O que nem sempre é possível. Às vezes você precisa de um cache para aquela sessão somente, para aquele cliente, e aí faz mais sentido utilizar o Lifecycle Session. Vamos dar uma olhada então sobre cache na prática. Temos aqui então um servidor de aplicação com um server methods comum e um método dele, né, um dos métodos se chama getImage, que devolve um tstream. Nós vamos deixar um breakpoint aqui para ver quando essa aplicação vai passar por aqui, quando a gente estiver testando os REST filters, desculpa, os REST cache, REST parameter cache. Então olha só, vou startar aqui o servidor e vou habilitar aqui no Chrome a depuração dele, né, para a gente fazer uma chamada ao localhost /datasnap /rest tserver methods client /getImage. Então a gente faz essa requisição, olha só, ele passa por aqui, né, pelo método getImage, então ele vai carregar a imagem. Vamos dar um F9 aqui para continuar. E voltando aqui para a aplicação, nós conseguimos o resultado. Isso aqui seria o equivalente ao stream do PNG, né? Se a gente observar aqui no cabeçalho da nossa requisição aqui do getImage, olha só, o DataSnap devolve para a gente o ID da sessão. Isso é fundamental para que a gente consiga nas próximas sessões utilizar nas próximas requisições, utilizar da mesma sessão. Então eu vou utilizar aqui um plugin que eu tenho para o Chrome para editar o cabeçalho das próximas requisições e vou falar aqui para ele que o meu não é aqui no Accept, é no Pragma, na seção Pragma, eu vou mandar o ID da sessão junto. Então, automaticamente, qualquer URL que eu tentar acessar no Chrome agora, ele vai mandar essa mesma sessão. E aí, o que eu vou fazer, além disso, é pedir para que ele me devolva, né, a gente viu lá nos slides, que o Accept tem que ter application/rest. Quando a gente faz isso e executa essa ação, ele vai, na primeira vez que a gente pediu, né, o application/rest, então ele vai processar a imagem e o retorno dele, a resposta dele é aquele conteúdo com os IDs da sua sessão, né? Então, se você pegar, acho que o Chrome não chega a mostrar ele aqui em si, mas ele mostra o resultado, só que nesse momento ele já gerou o ID, o cache dessa imagem. Então, se a gente pegar aqui o /cache /0/0, porque no caso só temos um parâmetro, né? Automaticamente, ó, ele vai processar a requisição para a gente, ele vai devolver a imagem e observa que ele não está chegando, o Chrome está processando, né, a requisição, está vindo a imagem, mas não está passando aqui pelo nosso servidor de aplicação, pelo breakpoint, porque isso está ficando no cache do servidor e não está sendo processado novamente. Então está aí um exemplo de como funciona o REST Parameter Cache. Os caches de dados, né, cache de parâmetros, usando uma aplicação REST. Além disso, a gente tem aqui no servidor um outro server class, né, que eu fiz aqui bem simples, com acesso a dados, para dar um select na lista de países que tem no banco employee. Então, olha só o que eu faço aqui. Se o memory table, eu tenho na tela um memory table e uma carry. Se o meu memory table não está ativo, eu abro a carry e copio o conteúdo dessa carry para o memory table. E resulto, né, devolvo como resultado sempre o memory table. Consequentemente, na próxima execução, vamos até botar um break aqui para a gente fazer um teste, na próxima execução, ele não deve passar novamente por essas linhas, e sim cair direto aqui dentro. Vou botar o break até aqui dentro do if para a gente conseguir ver isso melhor. Então, deixa eu matar a aplicação aqui primeiro, servidora, para rodar o cliente. E aí, vamos subir novamente a aplicação servidora usando isso. Olha só que legal. Primeiro, vou pegar aqui o getCountries, dar um start no servidor, né? Eu vou pegar o getCountries nesse executável. Olha lá, ele passou pelo break, então ele vai dar o open na carry, legal, acessou meu banco de dados e me devolveu os dados. Tá aqui a informação. Só que agora eu vou
Só fazer um truquezinho rápido aqui, já explico por quê. Eu vou novamente abrir um outro cliente, uma nova instância, um executável totalmente diferente. Olha só, a gente tem aqui um cliente que já tem dados e um cliente novo. Então, na teoria, se eu clicar no Get Counters, ele tem que parar de novo no Open do Carry, mas não para. Por que isso acontece? Porque no nosso server container, eu disse que essa classe que contém esse dataset, ela é do tipo server. Isso significa que ele vai ser instanciado uma única vez durante toda a vida da aplicação servidora. Então, independente de quantos clientes, quantos executáveis fizerem essa busca, a informação já vai estar na memória, não vou precisar ir novamente no banco de dados. Além desse cache do banco de dados, foi implementado, se dá um stop aqui no servidor, ó, foi implementado do lado cliente da aplicação um cache local. Então, quando eu dou um get countries, olha só, eu carrego, primeiro, se existe um arquivo X na minha pasta, na pasta da minha aplicação, eu carrego desse arquivo e não vou ao meu servidor de banco de dados. Observem só, aqui ó, eu chamo o método getCountries, né? Que é o método lá do server métodos, um client foi gerado pela aplicação proxy, né? O client módulo me gerou um proxyzinho para chegar até o servidor e eu chamei o método counters. Esse método counters me retorna a informação e eu jogo ela direto para o memory table. Só que eu só chego aqui embaixo se o arquivo não existe, ok? Então, uma vez se eu carreguei esse arquivo na hora, eu já dou save to file e a partir daí foi o arquivo que eu apaguei aqui aquela hora, eu já tenho uma cópia local. Isso significa, olha só, que eu não tenho o servidor rodando mais e se eu abrir um outro executável e tentar dar o get countries, eu vou conseguir pegar, porque ele está pegando o cache local, os dados estão aqui. Se eu der um clear cache e apagar esse arquivo, obviamente, tentar dar o get countries, ele vai me dar erro dizendo que o servidor não existe, não está no ar ou algo do gênero, né? E aí se eu subir o servidor, obviamente que ele vai até fazer o acesso ao banco. Mas está aí, duas maneiras de implementar o cache de dados do lado servidor, do lado cliente e o hash parameters filters. Também, o hash parameter cache, desculpa. Vamos voltar aqui para a apresentação então, porque se você quiser saber mais aí sobre os parameters cache do REST, você tem aí os links. Sobre cache de dados em si não tem muita referência, porque é algo muito conceitual, vai depender da sua aplicação, do contexto que você trabalha e não diretamente com a tecnologia em si. Ok? Vamos agora então falar dos REST Request Filters. E aí, vem a pergunta, mais filter, né? Sim, mais filter. Só que agora é um filtro que vai ser aplicado sobre o conteúdo que seria entregue à aplicação cliente. Então, em resumo, tá? Isso sim é relacionado mais a REST em si, ao padrão REST, do que DataSnap em si. Quem não está familiarizado com REST ainda, não conhece muito, aqui está um link, né? Esse REST API tutorial.com é uma referência muito legal para quem quer começar a entender mais sobre esse mundo, tá? Mas assim, resumidamente, quando você tem lá uma URL onde você chama o seu método e passa os seus parâmetros, no final dele você consegue aplicar um filtro, ok? Para dizer para ele daquele conteúdo que seria retornado para a aplicação cliente, que parte você quer trazer. DataSnap em si, agora falando do DataSnap em específico, traz dois filtros já embutidos para a gente, que é o substring e o table. O filtro substring, ele possui três funções e ele vai ser aplicado sobre uma cadeia de caracteres, né, de uma string em si, ou ele pode ser aplicado sobre os bytes de uma string. Então você poderia, por exemplo, implementar um download com resumo. Você sabe até quantos bytes você trouxe, na chamada seguinte você filtra, eu quero trazer só do byte X para frente, né? E as funções que o filtro oferece são o count, onde você vai dizer quais os primeiros n caracteres que você quer trazer, ou n bytes, né? O offset, que você pode passar também quantos caracteres ou quantos bytes você quer ignorar para ele trazer dali para frente, ou o range, que pergunta o offset e o count. Isso é, quantos você quer ignorar e quantos você quer trazer, podendo até implementar uma paginação aí, ou o resumo do download, como eu disse, né?
O filtro table possui as mesmas três funções, com a diferença deles serem aplicados a registros de uma tabela ou de um dataset. Então, quando você chama um método que te retorna um dataset e você chama o filtro count, você passa o filtro count, o filtro table com a função count, você pode dizer quais os primeiros registros você quer, ou usando offset, quais os primeiros registros você quer ignorar, ou o range, qual os primeiros você quer ignorar e quantos você quer trazer em seguida. Vamos ver esses caras funcionando na prática então? Aqui no Delphi eu tenho um servidor de aplicação que foi feito aqui, tá? A carinha dele, ó. Ele não tem nada de diferente, absolutamente nada. No nosso server method, se a gente visualizar ele aqui, ó, eu tenho o echo string e o reverse string que são gerados pelo wizard, e eu criei um método novo chamado customers que me retorna um tdataset. Simplesmente eu dou um open numa query e devolvo ela como resultado. Okay? Então, o servidor de aplicação não tem nada de especial. E aí a gente tem a aplicação cliente, que tem essa interfacezinha aqui. Basicamente, nós vamos chamar o método echoString, passando um conjunto de caracteres, e vamos testar os filtros sobre essas strings e também testar o filtro table sobre o dataset que a gente implementou. Então, eu vou aqui dar um start. Opa, vamos rodar o client primeiro, né? Melhor. Vamos dar um start aqui no servidor de aplicação. E olha só, eu tenho aqui, como a gente disse, o método echoString. Se nós não passarmos nenhum filtro, ele vai devolver a string da forma como está. Mas quando a gente passa um filtro, por exemplo, count, pedindo os primeiros 5 caracteres, ele vai me retornar isso daí. O offset, ele vai ignorar os 5 primeiros. E o range, como a gente disse, ele ignora os 5 primeiros e ignora este e me retorna essa quantidade. Então tá lá, conseguindo fazer uma espécie de paginação em cima de strings. Lembrando que se o retorno desse método fosse uma string, esse mesmo filtro seria aplicado sobre os bytes dela. Já no caso de datasets, para a gente dar um get customer passando um filtro como esse daqui, seria basicamente esse que está aqui em cima mesmo, só que na primeira requisição ele vai passar 0, né, para ignorar 0 e me trazer 5. A gente consegue pegar a tabela com 5 linhas aqui, né, 5 primeiras linhas. Quando eu dou um next page, internamente eu somo 5 aqui e executo o mesmo método. Então ele vai ignorar 5 e me trazer 5. E aí, novamente, eu clico e ele vai somando 5 até que não haja mais páginas e ele me diga isso para desabilitar esse botão. Isso tudo, pessoal, feito de forma muito transparente, né? Se vocês observarem quando numa aplicação cliente, quando você gera, vai lá no seu componente de conexão e gera uma classe proxy, ou no caso do REST, vai aqui no file new, né? Para quem não lembra aí, ó, other data snap server e solicita um REST client módulo, ele vai gerar para a gente um client módulo que tem um componente que faz acesso ao servidor e gera também o client class unit, que é uma espécie de proxy, né? Uma espécie de atalho para chamar os métodos do seu servidor. E se você observar aqui, toda a função que está no seu servidor REST vem com os parâmetros originais dela, por exemplo, aqui o echoString tem um parâmetro value, mas ele sempre vai acrescentar nas chamadas um parâmetro requestFilter que vem por padrão vazio. E a gente nunca passa ele, né, nas chamadas. Então, está aqui disponível para usar. Se a gente pegar aqui, por exemplo, o echoString, o que eu faço é chamar o echoString passando a edit original e também passando a edit do filtro. Ele vai resolver isso para mim. E no caso do getCustomers, eu chamo esse método getData, que ele calcula aqui qual vai ser o filtro em si, né, nessa variável, e passa ele como parâmetro. O getPageFilter basicamente faz a conta aí de quantos ele tem que multiplicar para conseguir fazer, para montar aquele textinho do filtro aqui, para conseguir fazer o filter table no final das contas, tá? Então, tá aí, esses exemplos vão estar disponíveis para vocês de como trabalhar com os REST Request Filters. Uma coisa muito importante de mencionar é que os Request Filters são aplicados sobre o resultado da sua aplicação. Então a gente tem que usá-la com cautela. Por quê? Se você dá um select numa tabela que tem 50 mil registros, ele vai abrir os 50 mil registros para depois fazer o filtro do que vai ser entregue para a aplicação cliente. Então pensem bem aí antes de usar, não é para sair usando assim sem critério, tá? É muito útil, ajuda bastante, mas tem que
prestar bem atenção em como ele usa, entender direitinho como ele funciona. E para isso, existem aqui alguns links úteis para você estudar mais sobre hash, especialmente sobre o hash filters. Ok? Vamos falar então agora sobre callback, nosso último tema aí do dia, dessa sessão, né? E os callbacks, resumidamente, vamos contar aqui uma historinha, né? Vamos fazer uma analogia. Se você liga para alguém, essa pessoa tem seu número e pode te ligar de volta. E basicamente é isso que o servidor faz quando a gente implementa um callback. Quando o cliente liga para o servidor sabe quem é ele e consegue ligar de volta. Ok? Ok, legal. Para que eu preciso disso então? Com isso você consegue dar a possibilidade do seu servidor ser proativo em relação à comunicação com o cliente. O servidor não precisa mais esperar o cliente falar com ele para responder alguma coisa, e sim mandar notificações para os clientes de forma proativa, né? Então, um outro exemplo útil é quando você faz uma chamada ao servidor que vai demorar um pouco mais para ser processado, o cliente não sabe o que está acontecendo no servidor. Ele simplesmente sabe que está processando. E com um callback você consegue dar essa possibilidade do servidor de, em cada etapa do que o servidor está fazendo, ir notificando o cliente. Está fazendo etapa 1 de 10, 2 de 10, enfim. Qualquer coisa do gênero. No processamento de um relatório, você pode colocar lá, por exemplo, selecionando os dados da fonte 1, selecionando os dados da fonte 2, unificando dados, gerando relatório, enfim, e mandando essa informação de volta aí para a aplicação cliente, né? E isso aí vai permitir uma maior interatividade, uma maior responsividade. Ok, bacana isso, mas como que eu faço, né? Como que a gente implementa? Basicamente, temos dois caminhos. Um deles é usando um método de callback ou então um canal de callback. E aí, a gente vai ver isso na prática agora. Então, olha só, temos aqui um exemplo, começando pelo servidor, uma aplicação simples, né, tradicional, onde aqui no DataSnap tradicional, onde aqui no Server Methods foi implementado no método GenerateReport a possibilidade de passar além do início e fim, vamos supor que isso seja uma data, o período que você quer o relatório, passar um callback. Callback no DataSnap é implementado usando a classe TDBX_Callback. Basicamente, essa classe possui um método execute, que é o que você precisa sobrescrever para conseguir executar o seu callback. E esse execute só tem um JSON value, tá? Então esse JSON value é o que vai permitir que você mande informações de um lado para o outro. Como é JSON, é flexível, você bota o que você quiser lá dentro. Qualquer conjunto de par, né, de chave e valor, você consegue jogar dentro desse parâmetro e enviar isso, trocar isso entre servidor e aplicação. Esse método GenerateReport aqui está só simulando um processamento pesado, pegando esse parâmetro de início ao fim e fazendo um for, dando um sleep de meio segundo entre ele. E aí a cada sleep desse é executado um callback. Certo? Então a gente cria aqui um JSON, né, um objeto JSON, estou adicionando somente uma informação nele, que é um parâmetro chamado step. Poderia fazer quantas linhas dessa daqui fossem necessárias, tá? E mandar essa linha a cada processo desse. E aí executa esse callback no servidor, né? Observe que nós estamos no servidor. Quando a gente faz essa linha aqui, o DevExpress, né, o framework do DataSnap, vai enviar esse conteúdo, né, esse JSON para a aplicação cliente, numa thread separada, né? E aí lá a gente vai ver já como tratar isso. Uma vez que ele termina esse processamento aqui, que seria supostamente o processamento pesado, a gente carrega o arquivo numa string e devolve ela como se fosse o nosso relatório processado, né? O relatório que foi gerado. Então do lado do servidor, basicamente é isso daqui. Eu preciso ter um parâmetro na função que seja um callback e executar esse callback no momento que eu achar oportuno no meu servidor. Lá na aplicação cliente agora, a gente tem que... Deixa eu deixar esse servidor executando. Tá? Lá na aplicação cliente, nós vamos agora ver como implementar esse callback em si. Né? Então aqui a gente tem essa tela principal do servidor, e aqui o método getReport é o que chama aquele método que a gente estava olhando. Então a primeira coisa que ele faz, olha só, é criar, né, pegar a classe proxy e chamar o método GenerateReport dele. E aí passando de 1 a 10, ou seja, simulando um processamento de relatório com 10 etapas. Né? E esse tstatus é o cara que a gente está passando como um callback. Lembra lá? Ó, aqui é exatamente o callback que a gente tem que passar. Então vamos conhecer aqui rapidinho quem é o tstatus.
Olha só, tstatus é uma classe que implementa o dbx callback e tem o método execute, que vai sobrescrever o método original. O que esse cara faz? Basicamente, olha só, é pegar o valor do parâmetro step, lá do JSON que ele recebeu aqui, né? Ó. Então ele pega esse parâmetro, converte para um JSON object e chama o método getValue. Esse cara retorna uma string, por isso é convertido para inteiro, e aí eu chamo um método que atualiza a tela. Esse updateProgress basicamente vai atualizar o nosso, cadê aqui? Nosso progress bar. Update progress está aqui em cima. Então ele usa o synchronize, muito importante porque isso é feito numa thread separada e, como vocês já sabem, múltiplas threads não podem atualizar a interface, né? E aí a gente chama o synchronize e joga a posição no label e atualiza o progress bar também. Então esse é um exemplo de como funciona um callback por método, um método de callback. Então o servidor está aqui, está no ar. Quando a gente conecta no servidor e chama o getReport, a gente vai ver, ó, o servidor está processando, está mandando o callback para a gente numa thread separada. E aí, quando termina, ele abre um relatório que foi gerado lá no servidor. Ok? Esse é o exemplo de callback method. Em um determinado método específico, você tem o envio de informações do servidor para o cliente. E aí, aqui a gente vai ver agora o callback channel, que basicamente é a aplicação cliente abrindo com o servidor um túnel novo de comunicação entre eles, né? Um túnel entre cliente e servidor. E através desse túnel eles podem trocar qualquer mensagem, qualquer callback. Então, quando a gente cria essa aplicação aqui, no onCreate dele, a gente tem um componente chamado Callback Channel Manager, né? DataSnap Client Callback Channel Manager, e esse componente é o responsável por gerenciar esse túnel, esse canal de comunicação. Aqui nele, então a gente precisa passar um ID para o manager, para a propriedade manager, e um nome para o seu callback. E aí você registra no seu Client Callback Channel Manager esse callback, esse nome que você deu para o callback, e o seu objeto de callback. Olha lá, eu estou usando aqui como exemplo o mesmo método, o mesmo tstatus. Isso permite então que a qualquer momento a gente mande para toda a rede um callback ou somente para um cliente específico, né, para todo mundo que está conectado ou somente para um cara que está conectado. Então, se a gente rodar aqui a aplicação servidora novamente, deixa ela aqui funcionando, e abrir aqui vários clientes, deixa eu ver se ele vai conseguir. Não. Então, vamos pegar aqui na pastinha, vamos abrir aqui outros clientes. Então, olha só. O primeiro passo aqui é conectar todos eles, né, ao servidor. E aí a gente consegue, então, pegar, por exemplo, se eu quiser mandar uma mensagem para todos os canais, vou colocar aqui 50, vou mandar para o canal inteiro. Então, todos eles recebem a mesma informação e vão processar. Se eu quiser mandar isso para um canal específico, por exemplo, vamos pegar esse cara aqui, ó. Eu consigo mandar uma informação diferente para aquele ID específico, né? Então, vou pegar aqui, sei lá, 80. Aí só aquele canal está recebendo. Isso acontece, pessoal, porque esse componente ele está ligado, né, no nosso componente aqui de conexão, a ponto dele conseguir fazer essa comunicação e gerenciar para a gente esse canal todo. Então, vocês viram, bem simples trabalhar com callback. Eu tenho que ter uma estrutura que implemente a classe dbx callback, né, que é o nosso tstatus aqui nesse exemplo. Eu preciso ter um método execute para ele saber o que fazer quando chegar uma mensagem, ok? E aí os métodos aqui que disparam, né, o send to channel, basicamente é feito no método proxy, é um broadcast to channel. Se a gente estiver fazendo isso a partir do servidor, você consegue fazer utilizando o componente ds-admin, desculpa, o ds-server, esse cara aqui, ó. Se a gente pegar aqui no server container, o nosso ds-server ele possui um método que faz o broadcast. Olha só para exemplificar aqui, a ds-server 1.broadcast
message. Então, a partir do servidor você também consegue mandar uma mensagem sabendo o nome do canal, né? Ou do lado do cliente você também consegue fazer como a gente viu aqui na prática, né? No exemplo. E no caso de um envio para um específico, você vai mandar esse método notify callback e não mais o broadcast to chain como a gente fez antes, tá? Então isso aqui manda para todo o canal, isso aqui manda para um canal específico, desde que você saiba quem é, né, e qual a mensagem que você está mandando. Resumidamente, é isso aí sobre callbacks. Vamos voltar aqui para a apresentação. Mais informações, né, sobre callback, tem bastante material aí, ó, alguns vídeos inclusive. Vocês podem se aprofundar no estudo aí. E aí, para fechar, galera, eu queria só reforçar: explorem os recursos do DataSnap, eles estão aí para ser usados e funcionam, e é só estudar. Leiam os exemplos, documentação. Lembrem-se sempre que o Wizard não foi feito para te entregar o resultado perfeito. O Wizard é para dar uma força para começar. Então nunca pare no Wizard, vá além, corra atrás. Pensem sempre em todas as possibilidades antes de começar o seu servidor de aplicação. Lembrando que até o ambiente de produção pode influenciar na qualidade dele, né? Por exemplo, se você precisa ter clientes que estão em redes ruins ou com instáveis, né, ou com velocidade muito ruim, não adianta tentar trabalhar com TCP/IP. Vai de REST, vai de HTTP que você vai ter mais sucesso. Usem pool de conexão, isso é muito relevante, tá? Pool de conexão com banco de dados. Tem banco que implementa direto na camada do banco, né? Então você vai lá e habilita no servidor de banco de dados o pool de conexão, mas o FireDAC possui um mecanismo muito legal e facílimo de implementar. Dá uma olhada na documentação. E assim, a gente está sempre em busca de algo mais leve, mais rápido possível. Mas a gente só consegue trabalho leve, resultado leve com trabalho pesado. É isso aí, galera. Queria agradecer a todos pela atenção aí, pela participação. Aí estão os meus contatos, os links para os slides e os exemplos que a gente mostrou aqui hoje. E dizer que eu estou à disposição aí para o que precisar. Forte abraço e até a próxima.